Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar não se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que falar de uma gente ou de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, que ouviu tal coisa. Muito renda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á nele o Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas, não aplanadas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que nós possamos meditar nesta noite. Peço muita atenção dos irmãos, e em breve Deus irá falar conosco mais uma vez por intermédio desta palavra. Quando nós olhamos para o livro do profeta Jeremias, Deus vai levantar o profeta Jeremias em um período que a situação do povo não está muito boa. O povo está vivendo uma crise. E a crise principal que o povo está vivendo é uma crise espiritual. E a crise espiritual, ela tem por objetivo arrastar consigo algumas outras crises. Quando você não está bem espiritualmente, automaticamente você começa a viver algumas ruínas em outras áreas da sua vida. A crise espiritual está estabelecida, e junto com a crise espiritual traz a crise de identidade e a crise financeira. O povo começa a viver algo que aos olhos deles são estranhos, porque nós estamos falando de um povo que tem promessas sobre a sua vida. Estamos falando de um povo que Deus sempre lutou as suas lutas. Deus sempre esteve na frente das batalhas. Um povo que, independente da situação em que eles estavam vivendo, quando Deus permitia ser levado cativo, estando em terras estranhas, Deus sempre se manifestava com braço forte, arrancava o povo do meio do cativeiro e trazia o povo de volta para a sua terra, mostrando que Deus é Pai, mostrando que Deus é Senhor e mostrando que Deus é o guarda de Israel. O povo viveu alguns cativeiros, e esses cativeiros trouxe algo que quebrou o espírito deles. Quando nós olhamos para o cativeiro no meio do Egito, a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que eles entraram no Egito, entraram como convidados, começaram a viver num lugar bom,
estava numa terra, na terra de Gósen. Ali eles plantavam, ali eles colhiam, criavam os seus rebanhos. Só que a Bíblia vai dizer que em um determinado tempo há uma mudança no governo. Sai um faraó que tinha prazer por aquilo que José tinha feito, e se levanta um faraó terrível. O faraó não se lembra das coisas que José fez. Esse faraó não se lembra dos anos de crise, que só por causa que José estava no Egito, que Deus conseguiu dar livramento para o povo do Egito e para as outras nações. Ele vai olhar para o povo e ele vai maquinar algo terrível, porque ele está vendo que o povo está crescendo. O pensamento de Faraó é esse: tem um povo estranho no meio da gente. Possa ser que quando alguma nação inimiga se levantar contra nós, esse povo se junte com as outras nações, e aí vão subjugar o Egito. Então vamos diminuir a força deles. Isso é o que está sendo maquinado na cabeça de Faraó. Eles estão no Egito, Faraó vai começar a colocar um jugo sobre eles. O jugo é terrível. Aumenta-se a carga horária, aumenta-se o trabalho, é exigido mais deles. Eles não têm tempo para adorar, não têm tempo para buscar a Deus. Agora o único tempo que eles têm, eles estão vivendo uma vida de escravo. Só que este povo não é qualquer povo. Este povo é um povo que tem uma promessa. E o diabo, irmãos, às vezes ele atua dessa mesma forma na nossa vida. Ele começa a nos aprisionar em situações para nos fazer com que nós venhamos perder o prazer de adorar a Deus. Só que Deus permitiu que o povo descesse para o Egito. É o mesmo Deus que agora tem um plano para tirar o povo de lá com um braço forte. Então, no decorrer da história, o diabo está planejando destruir o povo, arrancando o povo da sua terra. Até porque há uma promessa sobre este povo, e a promessa é que um rei se levantaria, e o trono desse rei não seria arrancado. Esse rei iria reinar de forma perpétua sobre o seu povo. Quem me ouve diz amém. Então olha como que o diabo está trabalhando. Se eles precisam de uma monarquia para poder que se cumpra a promessa de Deus, vamos arrancar este povo do território. Vamos arrancar todos os reis. Porque se não houver rei e se não houver território, não tem como a promessa se cumprir. Então é arrancado eles da sua terra. Eles passam o primeiro cativeiro. Eles voltam para uma terra que Deus prometeu. Com o decorrer do tempo, Deus vai levantar Nabucodonosor. Nabucodonosor vai arrancar eles de novo do território. Porque o diabo está trabalhando de forma incansável. Eu tenho que cortar eles do território que eles estão. Eu tenho que acabar com a monarquia para que não haja um rei que reine sobre eles de forma perpétua. Só que o que o diabo não sabe, irmãos, é que o rei que vai reinar sobre este povo, ele não precisa de um território terreno para que ele venha imperar o seu governo. Até porque já tinha feito a promessa, Deus já tinha feito a promessa para Davi, dizendo: Davi, eu vou manter a sua casa de forma perpétua. Era Deus dizendo assim: ainda que eles não estejam no território deles, quando vir um rei que é da descendência de Davi, ele vai reinar sobre este povo. E este povo pode estar onde estiver. Este povo pode estar espalhado no meio das nações, mas quando chegar este rei vai ajuntar este povo com um braço forte. O diabo sabe, irmãos, que não adianta somente tirar do território, tem que matar a fé do povo. É por isso que o diabo vai levantar o império romano,
E o Império Romano agora tem uma estratégia. Não adianta a gente arrancar o povo do território, porque todas as vezes que nós arrancamos o povo do território, Deus vai lá com um braço forte, humilha a nação e traz o povo de novo para o território. Isaías vai deixar uma mensagem bem linda. Ele vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então todas as vezes que o diabo tenta arrancar, Deus traz de novo o povo para o seu território, para a sua pátria, para a sua... Roma se levanta. Roma vai dizer assim: eu não vou arrancar o povo do território, porque se eu arrancar o povo do território, Deus vai usar o braço forte e vai trazer de novo. Eu vou matar o povo dentro do território deles. Eu vou deixar o povo dentro do território, mas o povo não vai mais sentir a presença de Deus. Eu vou deixar o povo dentro do território, mas o povo não vai mais se alegrar de estar na presença de Deus. Eu vou deixar o povo dentro do território, mas vai ser um povo triste, um povo humilhado, um povo oprimido. É por isso que tem muita gente no nosso meio, irmãos, que às vezes chega num culto como esse e fala assim: para que tudo isso? Para que gritar? Para que pular? Para que rodar? Porque o diabo já está trabalhando na mente dele. O diabo não quer arrancar da igreja, o diabo quer deixar dentro da igreja, mas já não quer mais que ele sinta a presença de Deus, já não quer mais deixar que ele se alegre na presença de Deus. É por isso que eu louvo a Deus, porque tem pessoas, irmãos, que não se importa com quem está do seu lado, com quem está do seu outro lado, com quem está vendo o que ele vai fazer ou não. Saiu da casa com um propósito, com um objetivo: eu vou para a igreja, eu vou extravasar na presença de Deus, eu vou entregar a minha melhor adoração, vou entregar o meu melhor louvor. Aí, irmãos, tem pessoa que se prepara, tem pessoa que sai de casa dizendo assim: ó, hoje o diabo vai passar mal. Se o diabo for esperto, ele vai passar longe de mim, porque na minha casa a despensa pode estar vazia, na minha casa o marido pode até ter falado que não vai mais ficar, que vai embora, mas o único que não pode me abandonar é Deus, e Deus não me abandona. É por isso que eu vou sacudir o pó da roupa, é por isso que eu vou me preparar, eu vou para a igreja e eu vou oferecer a minha melhor adoração. É por isso que às vezes nós não entendemos. Tem pessoa do nosso lado, está no mesmo ambiente, está na mesma igreja, está ouvindo os mesmos louvores, está ouvindo a mesma ministração, mas ela está chorando, ela está falando em línguas estranhas, ela não consegue se conter na presença de Deus. É porque ela já determinou na casa dela, dizendo: a minha situação não impede eu de adorar a Deus. A minha casa pode estar virada com as pernas para cima, mas mesmo assim eu vou adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Eu quero dizer para você nessa noite: nós podemos estar até num pequeno número, pode até ter faltado muita gente, mas quem está presente nessa noite é importante. Aquele que não poderia faltar, ele veio. Aquele que não perde culto está aqui nessa noite. Aquele que não deixa de ouvir a nossa adoração, ele já está no nosso meio. A Bíblia vai dizer que Jesus passeia no meio dos candelabros. Então nessa noite Jesus está passeando no meio da igreja. Pastor, mas o irmão do outro lado não veio. O irmão que veio no domingo não veio na terça. Tudo bem, mas Jesus veio no domingo, Jesus vem na terça, Jesus vai vir na quinta, Jesus vai vir no domingo de novo. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Jesus estará presente. O povo está dentro da sua pátria, mas não sente a presença de Deus. Deus vai levantar Jeremias, voltando para o texto. Enquanto Deus levanta Jeremias no capítulo 18, Deus também está trabalhando na vida de Ezequiel. Ezequiel está vendo a parte espiritual do templo, Jeremias está vendo a parte física. Enquanto Jeremias está profetizando e olhando o templo, Ezequiel está no meio do cativeiro, profetizando. E Deus está revelando para ele o porquê que tudo
aconteceu e como que está o povo. Jeremias, irmãos, ele tinha uns planos na sua mente, e Deus, ele tem uma forma de trabalhar com a gente, que às vezes nós queremos inventar tanta desculpa para não fazer a obra de Deus, às vezes nós queremos colocar tanto impedimento para não fazer a obra de Deus, só que a gente se esquece que aquele que nos chamou, ele não se engana. Deus não unge cabeça errada, Deus não chama a pessoa por engano. Quando Deus me escolheu você, Ele já sabia do que a gente era capaz, e Ele já sabia a obra que Ele iria fazer na nossa vida. Jeremias vai dizer assim: Deus, mas eu sou criança, eu não sei falar. Aí Deus olhando do céu, eu imagino, irmãos, Deus olhando do céu e falando: Jeremias, antes que você estivesse sendo formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. Porque ventre fala de terra, semente aqui, gerar fala de semente. É Deus dizendo assim: antes de eu colocar a semente na terra, eu conhecia a semente, eu conhecia a sementeira. Para com esse negócio de falar que não consegue, não pode, não sabe, porque antes de Deus te chamar, Ele te conheceu. Deus não conhece primeiro para chamar depois, mas Deus conhece antes mesmo de você ter planos para poder fazer a obra de Deus. Deus já te conhecia. Você pode até dizer: pastor, o Senhor não sabe da minha história. A minha mãe até disse para mim que a minha gravidez dela não foi esperada, foi um acidente para ela, mas Deus já tinha uma história para a tua vida. Talvez os teus pais não planejou você já estar aqui, mas o céu já tinha planejado. Talvez você está aqui nessa noite dizendo: eu estou perdido nesse lugar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Hoje eu vou chutar o pão da barraca, eu vou viver segundo a minha vontade, mas Deus está bradando do céu e está dizendo nessa noite: eu te conheci antes de você estar no ventre da sua mãe. Para de dizer que não pode, porque Deus vai te capacitar. Para de dizer que não sabe, a sabedoria ainda vem dele. O que nós precisamos é colocar o joelho no chão e a boca no pó. Deus está trabalhando com Jeremias e com Ezequiel. Jeremias de uma forma, Ezequiel de outra. Deus vai olhar para Ezequiel e vai dizer assim: Ezequiel, olha lá no templo. Só que antes de Ezequiel olhar no templo, a Bíblia diz que Deus pegou Ezequiel pelo cabelo e levou, irmãos, até o templo. Está no capítulo 8 de Ezequiel, depois você lê lá. Deus pegou Ezequiel pelo cabelo. Eu começo a entender algo aqui, irmãos. Às vezes nós olhamos para a situação da nossa casa e falamos assim: é impossível de alguém que está lá em casa mudar o seu jeito. O coração é muito duro, zomba demais das coisas de Deus. Basta você se preparar para vir para a igreja, que começa a falar assim: vai morar na igreja? Leva a cama para lá, está todo dia na igreja. Mas nessa noite eu tenho um recado de Deus: nem que seja preciso Deus pegar pelo cabelo, mas você e a sua casa servirão ao Senhor. Você vai declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, o coração é duro, é desses que Deus gosta. Pastor, o rapaz é bravo, é desses que Deus gosta. É cara bravo demais que quando está na presença de Deus tem que abaixar o bico, tem que abaixar o nariz, porque entende que não é ele que manda, mas é Deus que manda. Ezequiel foi pego pelo cabelo, irmãos. Deus levou em espírito. Deus falou assim: Ezequiel, o que você vê aí? Ezequiel estava olhando e estava falando assim: Senhor, eu vejo imagem de ciúmes. Deus fala: o que você vê, Ezequiel? Eu vejo imagem, Senhor, de ciúmes. Irmão, só tem uma coisa que causa ciúmes em Deus: é quando nós que conhecemos a Deus deixamos de adorar a Ele e passamos a adorar outros deuses. Deus fica enciumado,
Porque Deus criou a gente para louvor e glória do seu nome. Somos coroa da criação. Deus colocou a imagem do Filho em nós. Hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Então Deus tem ciúme quando as pessoas começam a adorar outras coisas e deixam de adorar a Deus. Ezequiel está falando: Deus, eu vejo sinal aí de ciúmes. Aí Deus está olhando para Ezequiel e está falando: Ezequiel, a sua visão está muito limitada. Você está vendo só o que é superficial. Olha mais perto, Ezequiel. O que você vê? Deus, eu estou vendo um buraco na parede. Agora começa a cavar esse buraco na parede, Ezequiel. Capítulo 8 de Ezequiel, irmão, está escrito, o pastor não está inventando. Ezequiel começa a cavucar com as mãos. Daqui a pouco ele olha, ele vê uma idolatria terrível lá dentro. Ele vê um negócio feio lá dentro. Aí Deus vai mostrar para ele: está vendo, Ezequiel? Eu não divido a minha glória com ninguém. Enquanto eles estão adorando a criatura, enquanto eles deixaram de adorar o Criador, agora eu vou permitir que eles vão cativo. Agora eu vou permitir que eles passem por cativeiro. E olha lá, Ezequiel, o que você vê? Ah, Senhor, eu olho para o lado do norte e eu vejo uma nuvem. A glória do Senhor está indo embora. É verdade, Ezequiel. Eu não deixo a minha glória onde ela não é desejada. É por isso que nessa noite nós sentimos a presença aqui. Porque a presença de Deus é desejada nesse lugar. Esse lugar é lugar, irmãos, onde se reuniu adoradores. Quando você chegou aqui, Deus olhou do céu e já colocou um sorrisão no rosto. Pastor, mas isso daí não é heresia? Claro que não, irmão. Isso daí nós entendemos que Deus se alegra quando Ele vê um filho que reconhece quem Deus é na sua vida, sai da sua casa e vem para prestar um culto racional. Deus olhou do céu, colocou um sorrisão no rosto e falou assim: olha lá, o diabo tentou parar, mas ela venceu. Olha lá, o diabo tentou parar, mas ele venceu. Ele sacudiu toda a roupa. Ele deixou os problemas de lado. Não vai adiantar ficar em casa chorando e engano pelos cantos. Mas ele veio para o lugar certo. Ela veio para o lugar certo. Ela veio adorar aquele que é digno de toda a honra. Eu vou encerrar aqui. Aqui eu encerro. Deus mostra para Ezequiel e Deus mostra algo para Jeremias. Só que para Deus mostrar algo para Jeremias, Deus vai dizer assim: Jeremias, desce a casa do oleiro. E descer a casa do oleiro, irmãos, é descer num vale. Jeremias está descendo num vale, porque ele ouviu a voz do Senhor. Não tem como nós descermos se não for motivado pela voz de Deus. Porque se Deus não falar conosco, nós achamos que o que nós estamos fazendo está bom, o que nós fazemos está certo. Mas Deus vai olhar para Jeremias e falar assim: ó, desce na casa do oleiro, que eu quero mostrar algo para você. Jeremias desce. E quando Jeremias desce, ele vai ver o oleiro trabalhando sobre os vasos. E tudo aquilo que Jeremias está vendo, Deus está ensinando algo para ele. Porque nos olhos de Jeremias, ele está vendo o oleiro trabalhando no vaso, mas ele está percebendo que o oleiro está tendo contato com o vaso. O oleiro está colocando as mãos no vaso. Porque Deus, irmãos, Ele poderia só falar, mas Ele não quer só falar. Há momento que Ele precisa colocar as mãos para deixar a gente na medida certa. Então Jeremias está vendo que o Deus que fala também é o Deus que toca. O Deus que fala também é o Deus que age. O Deus que fala também é o Deus que faz. Então o oleiro está ali, ó, colocando a mão no vaso, trabalhando no vaso. E Deus está ensinando algo para Jeremias. Jeremias, as pessoas têm vivido a sua vida de qualquer maneira, porque não têm se preocupado com o contato. Precisamos ter contato com Deus. Você já percebeu que quando você começa a andar com uma pessoa, você pega os trejeitos da pessoa? Já percebeu que se vir uma pessoa de Minas ficar na sua casa, pelo tempo você vai começar a falar que nem mineiro? Você nem percebe, você fala assim, uai, trem, e por aí vai. Porque você pega os trejeitos da pessoa que está perto de você. Então Deus, Ele quer que você se aproxima,
Porque quanto mais perto de Deus você chega, mais parecido com Deus você fica. Lembra de Moisés? Moisés sobe no monte, Deus manifesta a glória, Moisés desce, o povo não consegue olhar para a face de Moisés. Moisés precisou colocar um pano na frente do seu rosto, porque o brilho é muito grande. Tem pessoas que andam com Deus, irmão, basta a pessoa chegar no ambiente, alguém fala assim: opa, estou sentindo algo diferente no lugar. A pessoa chegou, parece que o clima mudou. Tanto vale de forma positiva como vale de forma negativa. Tem pessoas, irmãos, que o ambiente está uma bênção, está uma alegria. Basta a pessoa colocar os pés no lugar, que parece que uma nuvem negra desce junto no ambiente. Parece que quem estava feliz já começa a ficar triste. Parece que as coisas começam a se quebrar, coisas começam a cair. Aí tem pessoas que falam assim: nossa, fulano é que nem o Zeca Pimenteira, basta colocar o olho que as coisas quebram. Por quê? Porque a pessoa atrai aquilo que ela tem contato. Mas nessa noite Deus está dizendo para nós assim: eu preciso que você desça na casa do oleiro. Eu preciso que você tenha contato com o oleiro. Porque se você tiver contato com o oleiro vai trabalhar na sua vida e vai deixar você da forma que ele quer que você fica. Aí quando você ficar da forma que ele quer, você vai entender que é nesses vasos de barro que está reunido no Vale da Bênção, na terça-feira da vitória, que Deus determinou, liberou uma palavra dizendo que Ele coloca o Espírito Santo dentro desse vaso de barro, para que você possa entender que a excelência da glória não é sua, não é você que faz, não é você que brilha, não é você que tem todo o conhecimento, mas é Deus que te capacita, é Deus que te usa do jeito que Ele quer. É por isso que às vezes você anda, irmão, você está andando, a pessoa olha para você e fala assim: oh, você é crente, não é? Faz uma oração por mim, ora pela minha casa, ora pela minha família, porque Deus permite você ter um brilho que às vezes você não percebe, mas as pessoas percebem. Eu trago uma palavra para encerrar esse sermão dizendo: não desista do seu chamado, não desista da obra que Deus tem na sua vida. Talvez você não sabe, mas tem pessoa que está aí de pé, porque ela está se espelhando em você. Tem pessoas que olham para você e dizem assim: se ele consegue, eu consigo também. Se na vida dele não está fácil, mas mesmo assim ele está indo para a igreja, eu consigo também. Nessa noite Deus está me usando para te falar: não pare, não retroceda, continue andando, porque você está sendo modelo para alguém. Você está sendo espelho para alguém. Alguém com uma expectativa muito grande na sua vida. Alguém está olhando para você e está dizendo assim: eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela. Então nessa noite, fica com essa palavra no seu coração e saiba de uma coisa: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir até a volta do Senhor Jesus. Você que recebe essa palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.